Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: em cada oração, vestimos a armadura de Deus para resistir às ciladas do maligno. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Existe uma batalha espiritual acontecendo à nossa volta nesse momento. Quando os nossos pensamentos não estão no Senhor, nós abrimos mão de toda a sua proteção. Dentro dos nossos pensamentos começam a vir coisas que nós não gostamos muitas vezes de pensar, questionamentos, dúvidas, incertezas. Isso produz dentro de nós sentimentos terríveis. Quem pode conviver com a ansiedade, com a tristeza, com a solidão, com o desânimo? Então tudo isso começa a participar do nosso coração, porque os nossos pensamentos, eles estão longe de Deus. Mas como eu posso lembrar do Senhor se eu não conheço o Senhor? Como eu posso saber que existe uma batalha espiritual se eu acredito que as pessoas precisam fazer a minha vontade, que o universo precisa conspirar ao meu favor, que existem energias em algumas coisas como pedras e lugares? Então, como a minha crença ela está posicionada no lugar errado, eu sou uma presa fácil para o diabo. Tudo aquilo que ele coloca na minha cabeça eu acredito. E por acreditar na mentira, a escuridão ela vive dentro de mim. Tudo que eu penso, tudo que eu faço, tudo que eu acredito não me leva a lugar nenhum. Parece que a minha vida ela está amarrada. Parece que tem alguma coisa que me escraviza, que não permite que eu sinta força. Não é conhecer o nome de Jesus, mas é saber o poder que Ele tem. É conhecer a Sua palavra. Você tem o hábito de ler a palavra de Deus? Você tem o costume de orar? E oração não é pedir algo para Deus. Oração não é no momento de desespero. Oração é dizer: Senhor, eu sei que você está aqui comigo. Senhor, o que nós vamos fazer juntos hoje? Obrigado, Senhor, pela comida. Oração é conversa simples, é conversa a todo instante. Será que as pessoas que estão à nossa volta, elas são os nossos inimigos? Será que o diabo é a própria pessoa ou é o espírito que influencia a pessoa? Quem era o diabo na nossa vida antes de nós conhecermos ao Senhor, antes de nós nos arrependermos? Éramos nós mesmos. Só que a questão não é o que eu faço, mas o que eu acredito. Então o problema já não passa a ser as pessoas, mas o que elas acreditam. Se a gente vai em Efésios 6, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor, ela diz assim: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo, unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então Paulo, nessa carta aos Efésios, ele está explicando aqueles novos convertidos sobre essa batalha espiritual, algo que ele só começou a ter discernimento depois de ter conhecido a Jesus Cristo. Porque se a gente olhar o Antigo Testamento inteiro, ele não faz revelações como no Novo é feita. Quantos endemoniados não apareceram no Novo Testamento e ficou muito claro que aquelas pessoas elas tinham um problema que poderia ser visto no seu comportamento. Para terminar,
tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor. Se Ele está dizendo que eu preciso me tornar cada vez mais forte, é sinal que eu sou fraco, porque eu não precisaria me tornar algo que eu já sou. Então, longe de Deus, o que existe em nós? Uma fraqueza, um desânimo, uma falta de vontade, uma preguiça. Então eu olho a minha vida, o meu dia, as minhas coisas e tudo parece muito complicado, muito complexo. É um desânimo e é isso, e o tempo só vai sendo gastado. Para mim mudar esse estado, o que eu preciso fazer? Vivendo unidos com o Senhor. Eu preciso me conectar a Deus. Eu preciso identificar a presença de Deus na minha vida. Eu preciso ouvir a palavra de Deus ou lê-la. Eu preciso ouvir os louvores. Eu preciso evangelizar. Eu preciso gastar o meu tempo no reino de Deus, reconhecendo a presença do Espírito Santo. Sem isso não tem força. O que vai existir são momentos onde os seus interesses eles são satisfeitos. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Aconteceu uma coisa que sai longe do que você se interessa, pronto, Deus não me ama, ninguém me quer, e começa aquela vitimização. Acabou, esse é o ser humano base, é o básico. A fé dele dura enquanto acontece aquilo que ele imagina que tem que acontecer. Virou uma vírgula disso, pronto, acabou, é desespero, é choro e ranger de dentes. Por quê? Porque não é uma pessoa que conversa com Deus, ela não está ligada ao Senhor. Ela está ligada achando que o universo é um malvadão, e ele é mesmo. E se você não entrar nesse mundo junto do Senhor, você vai sofrer, você vai ser ceifado. E o diabo ele vai fazer você sofrer até o último minuto. As pessoas elas podem pensar em tirar a própria vida, mas ele vai sofrer até o último minuto. E no final ele vai tentar jogar essa dor para outras pessoas, ele vai jogar para a torcida. O mal que ele coloca dentro de nós é isso, é pensar para fazer maldade para os outros. E recebendo a força do seu grande poder. Pensa numa coisa, se você quisesse ligar um liquidificador na tua casa, o que você teria que fazer? Colocar ele na tomada. Então você precisa ligar ele em algum lugar para depois você poder puxar aquele botãozinho e ele começar a funcionar. Se você tiver um liquidificador, ele vai funcionar? Se não tiver ligado na tomada, não. Adianta ele estar ligado na tomada e não ter virado a chavinha? Também não adianta. Então ou nós fazemos da forma que Deus ensina, ou não, nós não teremos o resultado que Deus diz que nós teremos. Então, para que nós possamos ser fortes e podemos ter poder, nós temos que estar unidos com o Senhor. E a nossa união começa no arrependimento, porque eu me arrependo e abro espaço para mim poder confessar os meus pecados, desobediência, todas as vezes que o meu coração acusou que eu não estava fazendo algo certo, e eu desprezei e coloquei a culpa em alguém. Só isso. Então, eu começo a reconhecer que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu deveria ter tentado ajudar, eu deveria ter tentado fazer, eu deveria ter perdoado, eu deveria ter feito algo diferente. Então eu tiro a culpa das outras pessoas e coloco em mim. Porque a sabedoria de Deus e o poder de Cristo me garante que se eu tivesse na companhia dele, eu teria feito diferente. Mas como eu não estava, eu fiz aquilo que o diabo queria. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então eu preciso vestir uma armadura que o Senhor me deu, para que eu possa resistir, para que eu possa ficar firme. Mas será que essa analogia está falando do quê? Será que essa batalha ocorre na onde? Será que é física? Será que eu vou vestir uma armadura como daqueles cavaleiros? Ou não? Essa batalha é na nossa mente, tentando criar o controle da narrativa, querendo encontrar o controle dos nossos hábitos, da nossa vida, da nossa rotina. É justamente sobre isso. Como nós vamos gastar o nosso tempo? Buscando o reino de Deus e a salvação em Jesus Cristo? Ou buscando os nossos interesses por coisas que no final da vida ninguém vai levar? Não faz o menor sentido. Aquilo que nós podemos levar, que é o Senhor que nos dá, nós não buscamos. Mas aquilo que não tem o menor sentido e o menor valor, nós buscamos. Aquilo que vai fazer a gente gastar cada vez mais tempo, nós buscamos.
Ao invés de buscar aquilo que nos leva para mais perto de Deus, nós gastamos todo o tempo do mundo buscando aquilo que nos afasta. Então Deus está deixando claro, olha, eu estou deixando uma armadura para vocês. E que armadura é essa? Se a gente vai na palavra de Deus, a gente começa a ler que ele diz que uma das partes da armadura é o cinturão da verdade. Para que serve um cinto? Para segurar as calças no lugar. Tenta andar sem um cinto se a tua calça estiver larga. Ela vai ficar caindo o tempo inteiro. Você não vai conseguir dar um passo. Você vai inutilizar a tua mão porque você vai acabar segurando. Então a verdade é aquilo que nos prende. É aquilo que coloca as coisas no lugar. E nós temos que ter a verdade como a base de todas as coisas, porque nós sabemos que Jesus é a verdade. Que a palavra de Deus é a verdade. E é a realidade que acontece independente da pessoa e independente da situação. Então, a primeira coisa que Deus fala, coloquem a verdade no lugar certo, se segurem pela verdade. É ela que vai dar firmeza, é ela que vai dar estabilidade em nós. A segunda parte da armadura é qual? É a couraça da justiça. Sabe para que serve uma couraça? Para proteger o coração e para proteger os órgãos que são vitais a nós. E a justiça não é só boas ações, mas é também a justiça que nós recebemos por meio de Deus. É o aprendizado e a sabedoria que nós recebemos do Senhor. Então nós já temos a verdade para segurar, entre aspas, as nossas calças, segurar as coisas no lugar que elas deveriam estar. Nós protegemos o nosso coração para evitar que alguma coisa contamine ele, que alguma coisa entre dele. Por que você acha que os relacionamentos sem Deus, eles machucam tanto? Porque eles atacam exatamente no coração. É ele que fica aqueles todos sentimentos negativos, aquela falta da vontade de viver e tudo aquilo que acabou a minha vida, e é onde começa o ciúme, é onde começa a briga, é onde começa o desentendimento, e é onde vira aquele inferno dentro de uma casa. Um lugar que deveria ser o símbolo do amor, porém, sem Deus, o amor não existe, se torna um inferno, porque as pessoas deixaram o seu coração se contaminar. Então nós já colocamos um cinto, colocamos a couraça, vamos proteger os nossos pés. Nós vamos calçar as sandálias da paz, os sapatos da paz. E essa sandália serve para quê? Para dar firmeza. Tenta andar num lugar de pedra descalço. Vê se você consegue andar. Eu não consigo muito já usar chinelo que o meu pé machuca. Então eu acabo queimando o pé e machucando o pé em tudo quanto é lugar que vocês possam imaginar. E eu sei o quanto faz falta alguma coisa. E eu sei que você sabe também. Tem pessoas que já se acostumaram a andar descalço. Tem pessoas que não. Então não é porque você tem o costume que no começo não foi difícil. Não é porque teu pé já criou uma casquinha embaixo que hoje não dói mais. Porque a dor, ela é inerente a todos nós. Ela faz parte de um mecanismo de proteção. Então, nós temos as sandálias, algo que firma a nossa base. E quem é a nossa base? É o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental, ele é a rocha, ele é a raiz. E depois? Depois vem o escudo. E o escudo do quê? Da fé. Quando alguém vem atacar o soldado, ele usa o escudo para se defender. Como que eu adquiro fé? Através da palavra de Deus. Então olha como a palavra de Deus ajuda que eu possa compreender a batalha mental que está acontecendo em mim, conversar com Deus da forma certa, interpretar dentro da palavra qual é o comportamento certo e qual não é. E é através da minha fé que eu entendo a manipulação que o diabo está tentando fazer na minha vida. É através da minha fé que eu entendo o poder que o diabo tem. O que mais que nós temos? O capacete da salvação. Então eu creio em coisas diferentes. Eu imagino algo diferente. Um capacete serve para quê? Para proteger a cabeça, para proteger a nossa mente, para proteger os nossos pensamentos. Se eu aceitei Jesus como meu Salvador, da minha mente eu já sei para onde eu vou. Eu já sei que o céu é o meu lugar. Eu já sei a quem eu tenho que servir. Depois nós temos uma espada, que é quem? Que é o Espírito. Então nós atacamos com quem? Com o Espírito Santo. Nós não atacamos com nós mesmos. Isso é a justiça de Deus, é o Espírito fazendo aquilo que tem que ser feito.
Vai pensando nessas coisas. Então nós temos já uma armadura que ela funciona para nos proteger e para que nós possamos atacar também. Mas atacar a quem? Quem que nós devemos atacar? Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal. Outras traduções, não é contra carne ou sangue que nós estamos lutando, não são contra as pessoas. O problema das pessoas que nos incomoda não são as pessoas, é o espírito que essa pessoa permite que manipule os pensamentos dela. Quando nós nos arrependemos, nós acendemos uma luz e falamos: diabo, eu estou vendo que é você que está controlando esse corpo, eu estou vendo no teu comportamento, eu estou vendo nas tuas palavras, eu estou vendo em tudo aquilo que você busca, eu estou vendo o que você faz com a sua vida, eu não escuto o nome de Jesus Cristo da tua boca. Então não é o que as pessoas dizem que elas são, mas é o que elas fazem, e todos se comportam com o mesmo tipo de coisa. Por quê? Porque é Jesus que está em nós e Jesus é o mesmo para todas as pessoas. Nós sentimos as mesmas coisas, os dons são diferentes, cada um tem uma aptidão diferente que o Espírito Santo dá, mas os frutos do Espírito são os mesmos para todo mundo. Então a pessoa que você não gosta, o teu chefe, ou a pessoa, são as pessoas que nós devemos pregar a palavra. E pregar não é no nosso tempo e não do nosso jeito, mas é quando a pessoa permite. E ela vai permitir como? Através do nosso comportamento. A primeira pregação é a nossa vida, é a forma que nós vivemos, é a forma que nós nos comportamos. Porque se você senta na mesa das pessoas e bebe do mesmo copo, e faz das mesmas coisas, e fala as mesmas besteiras, e julga do mesmo jeito, você não mudou nada. Você não tem o Espírito Santo, você não está com a armadura de Deus, você não está revestido. E nós temos que entender que esse mundo ele já foi dominado pelo diabo. Se nós não usamos a armadura do Senhor, nós não podemos resistir a esses ataques. Sempre vai existir uma palavra que vai machucar, uma situação que você não vai conseguir sobreviver, e você vai começar a buscar fugas no mundo, dito drogas, bebidas, prostituição e tudo quanto é tipo de coisa que só traz prazer, porque você não suporta. A presença do diabo ela é insuportável. Então nós precisamos ir destruindo o nosso corpo pouco a pouco para que ele se satisfaça. Diferente que Deus que nos ensina a zelar, a amar, a cuidar. Que Deus que traz paz, traz amor, traz alegria, é totalmente diferente. Tudo isso está acontecendo na onde? Na nossa mente. Ou a sua mente está corrompida, ou a sua mente ela vai ser restaurada. Quando nós trocamos a mente de uma pessoa, ela se torna uma nova criatura. Quando Jesus ele começa a habitar, quando nós aprendemos a reconhecer a presença do Espírito Santo, isso muda. Então, se não é contra seres humanos, é contra quem? Contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. Tem outras traduções que falam os principados e as potestades. Quando ele fala governo, ele não está falando de política, tá? Ele não está falando desse tipo, mas que existe uma hierarquia demoníaca que está influenciando todas as pessoas. E elas têm autoridade. Elas não precisam vir como Jesus: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. Ele entra e invade e não quer nem saber. Porque enquanto nós não renunciamos o pecado, nós não colocamos a marquinha que nós pertencemos ao Senhor. Quando nós nos batizamos, nós firmamos, nós selamos esse compromisso com Deus. E não adianta, o batismo é sobre arrependimento, não adianta só batizar. E nós não queremos ter um relacionamento com Deus, nós só queremos garantir alguma coisa, e é sempre com pressa. Relacionamento se constrói no dia a dia. A batalha ela é diária, até o último dia de vida você vai lutar contra o mal. Ele vai ficar tentando entrar dentro dos teus pensamentos para colocar dúvida. Ele vai fazer com que você não consiga reconhecer o valor das coisas. E ele fez isso comigo. E fez isso com as outras pessoas, e não importa quem elas sejam. Dentro de uma casa onde não existe Jesus, o que vai acontecer? Vai ter briga. Tanto que a palavra nos ensina
que as piores pessoas serão as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família, que vai ter briga, que vai ter desentendimento e vai ter um monte de coisa. Ou você traz Jesus para pacificar, ou você se protege das pessoas, entre aspas, da manipulação do diabo através das pessoas com a armadura de Deus, ou você vai viver nisso. Mas aí fica a dúvida, como eu visto essa armadura? É através da oração. Enquanto algumas igrejas, denominações que você vê num filme, se a pessoa fez algo de errado, a punição, reze 10 Ave Marias e 20 Pai Nossos. E aí? É punição ou não? Como eu visto a armadura? Será que eu estou viajando na analogia ou está escrito na palavra de Deus? Você sabia disso? Você tinha noção que era na tua mente que essa batalha espiritual está acontecendo? O que é a depressão? A ausência da vontade de ver. O diabo já sucumbiu àquela mente. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada, você tem uma batalha sendo travada na tua mente. Começa a alimentar a tua alma com a palavra de Deus. Começa a colocar o Espírito Santo, começa a orar, começa a conversar, começa a louvar, começa a adorar, começa a servir. Começa. Não é vontade, não tenho tempo. Se você não tem tempo, você não tem armadura. Se não tem armadura, você não tem força. Se não tem força, você já foi. Cedo ou tarde o diabo vai vir e vai tirar tudo de você. E ele tira as coisas que você acha que não são importantes. Para a hora que você não ter, você percebeu o valor. E é sempre assim. Qual é o clichê do mundo? Depois que perde é que a gente reconhece o valor. Se a gente vai lá em Efésios 6, versículo 18, 19, 23 e 24, a palavra do Senhor diz assim: recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Que Deus, o Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. E que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não tem fim. Então Paulo, ele continua: recebam a salvação como o capacete. O que protege a nossa mente desses ataques é a salvação. E a salvação vem por meio de quem? De Jesus Cristo. Você aceita Jesus como seu Salvador? Essas são as palavras do batismo. Então você está batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse que João Batista batizaria com água. João Batista disse, mas aquele que viria depois dele iria batizar com fogo e com o Espírito. Então o batismo de João Batista era para abrir caminho para Jesus, como as profecias de Isaías diziam, que caminhos restos iam se aplanar no deserto. A salvação vem através de Jesus. A proteção da nossa mente vem através de Jesus. E a palavra como a espada que o Espírito nos dá. Olha a palavra de Deus. Todos os dias você lê a palavra de Deus, todos os dias você pega a sua espada para poder lutar. É só de vez em quando. Eu só escuto na igreja. Enquanto tá aqui pregando, aqui você tá ouvindo só esse versículo. Tem gente que a gente manda ela só ler aquele pedacinho do versículo. Como é que usa algo que você nem tem intimidade? Se eu te desse uma espada agora, o que ia garantir? Nada. Ainda que eu te desse qualquer outro tipo de coisa. Se a gente não tiver habilidade, ela não serve de nada. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Para mim poder vestir essa armadura, eu preciso orar, eu preciso evocar, eu preciso reconhecer, eu preciso conversar, eu preciso querer estar na presença de Deus. Então não adianta eu ler a Bíblia e não orar. Adianta eu chegar no final do meu dia morto e ler, agora eu vou vestir minha armadura para mim dormir. Você deveria estar fazendo de manhã, a primeira coisa que você acorda, você já veste e continua com ela vestido e empunhado, palavra, vida, louvor, adoração, evangelização, boas novas, servir. O dia inteiro nós vamos estar na batalha. Você acha que o diabo ele vai ficar esperando você fazer o que você quer ou estar nos teus momentos bons?
Quantas coisas que nós não fazemos no nosso dia que nós não estamos nem prestando atenção, que você faz de forma repetitiva e nem sabe se trancou a porta, se passou shampoo no cabelo, se escovou o dente, se fez, se abriu o portão, se fechou. A hora que você vê, você tá ali, não entende e troca as coisas de um lugar e pega uma coisa errada e esquece uma coisa ali. Cara, você já tá tomado, você já tá tomado. É assim que a gente percebe que tá tomado, a gente tá vivendo no automático. O automático é o diabo. Deus, ele nos dá o controle. Deus, ele nos dá o direito, a escolha dessas coisas. Então a oração, eu vou ficar pedindo pros outros. Olha a loucura. Viu, por favor, você não ora pra mim? Claro, a oração, ela é o começo de tudo. Só que ao invés das pessoas pedirem oração, elas deveriam estar pedindo direcionamento. Olha, você não me dá um direcionamento? Só que para ter direcionamento tem que ter confissão. Então as pessoas confessam, se direcionam e recalculam a rota, reconhecem o mal. E o próximo dia vai ser o quê? Palavra de Deus, louvor. É o mesmo protocolo que a gente coloca para todas as pessoas. Só dessa forma nós vestimos a armadura. E é a palavra que nos ensina a fazer isso. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Então é pedindo a ajuda de Deus para que Deus proteja, para que Deus guarde, para que Deus faça. Não para que Deus dê só as coisas desse mundo. Isso daí nós sabemos que é necessário, certas coisas para que nós possamos viver. Mas é Ele quem precisa nos proteger, nós precisamos dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Quem guia? Quem faz com que nós oramos? É o Espírito Santo. Como eu sei que o Espírito Santo está comigo? Porque eu fico conversando com Deus o tempo inteiro. Eu não desprezo a presença do Espírito Santo. Fiquem alertas. Como que eu fico alerta? Prestando atenção nos meus sentimentos. Se os meus sentimentos eles mudam para negativo, a batalha ela começou e eu estou começando a perder. Porque se eu estou com uma armadura, não vai me machucar, não vai ferir. Eu não vou me incomodar com a palavra das pessoas, com os pensamentos das pessoas, com os julgamentos da pessoa, porque o que me importa é o que Deus pensa. Esse é o temor, quando eu me importo com o que Deus pensa, como Deus ele se torna uma pessoa. Não desanimem. Então, se eu não tiver uma vida vestido com a palavra, o que vai acontecer? Eu vou desanimar. Se sente desanimado, cansado, abatido? Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e desanimados, e eu vos darei alívio. Então começa a prestar atenção o que tem drenado e o que tem minado a tua energia. E orem sempre por todo o povo de Deus. Orar pelo povo de Deus seria o quê? Eu tenho o costume de orar para as pessoas em que situação? Quando eu entrego a palavra de Deus, eu peço para que Deus ajude, para que essa pessoa ela possa se converter, para que ela se mantenha firme no caminho, porque eu sei que o caminhar dela vai trazer a força necessária. Não adianta eu ficar ali pedindo coisas para as pessoas. Ai, Senhor, cura. Ai, Senhor, dá prosperidade. Abre a porta do emprego. Faz isso. Porque essas coisas, elas passam. Mas para se alcançar a salvação, nós queremos algo maior. Esse pedido, quando a gente faz assim, é o mesmo pedido que nós faríamos no paralítico que é descido, e o Senhor dá o perdão dos pecados e as pessoas ficam decepcionadas porque elas queriam a cura do corpo. Antes de curar o corpo, Deus precisa perdoar os nossos pecados. Sem isso, não adianta uma coisa e a outra. Não faz o menor sentido. Que Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo deem a todos os irmãos paz e amor com fé. Quem dá paz? Jesus. Quem dá amor? Jesus. Quem traz a fé? A palavra de Deus. A presença do Espírito Santo. Eu preciso crer para mim poder conversar com ele e achar que eu não estou ficando maluco e ouvindo vozes. E que a graça de Deus, olha como nós conhecemos os termos. Nós falamos sobre graça. Graça é satisfação. Fizemos a analogia esses dias da plantinha. A graça de Deus é a água, é aquilo que faz crescer. Esteja com todos os que amam o nosso Senhor. Então, para que a graça de Deus esteja com nós, o que era necessário? Amar Deus sobre todas as coisas. Olha como um versículo que às vezes passa batido, ele está reforçando exatamente aquilo que nós já aprendemos, com um amor que não tem fim. Nessa batalha espiritual você pode escolher se você vai continuar combatendo e odiando e bloqueando pessoas, ou se você vai reconhecer
que as pessoas que não estão com Jesus, elas vão atacar, elas vão destruir, elas vão tentar minar, elas vão te machucar, elas vão te escravizar, elas vão viver baseadas apenas no próprio interesse. Ou nós reconhecemos que o mal estava em nós e estava à nossa volta, tentando nos destruir. Ou nós formamos relações baseadas na palavra de Deus e com as pessoas que têm. E ainda assim pode existir brechas, tá? Porque é uma batalha. Às vezes nós atacamos, às vezes nós somos feridos e assim nós vamos seguindo. Mas sempre pedindo perdão, sempre reconhecendo os nossos erros, sempre reparando. A gente não quer que as coisas só voltem ao normal, isso não é a nossa intenção. Nós queremos ser melhores, nós queremos ser aperfeiçoados. Eu não quero voltar no passado. Porque tudo aquilo que Deus coloca na terra só cresce para cima e cada vez se torna maior. Não existe esse desejo de voltar para trás, mas sempre de seguir em frente, sempre de ser melhor, sempre de servir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que você leia a palavra de Deus. Você vai começar lá em Mateus e vai ler o Novo Testamento inteiro, uma folhinha por dia, 2, quantas você achar que é necessário. Não se preocupe, é o Espírito Santo que revela. Isso é uma jornada que nós vamos fazer todos os dias. Não se preocupe com o Antigo Testamento, existem traduções da Bíblia que elas são mais fáceis. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Tem um número de telefone, se você mandar uma mensagem, nós mandamos o aplicativo para você gratuitamente, ou você compra no Mercado Livre ou em qualquer loja de artigos evangélicos que ela vai ter. Amém? Vista a sua armadura, vista a sua armadura, tá claro. Entenda como as coisas funcionam, a batalha está na tua mente. Pode acontecer tudo na tua volta, o diabo vai continuar na tua mente. Não é acontecendo fora que vai mudar o que está dentro. Se você não expulsar o diabo, ele não sai de você. Você não vai resistir e vai continuar aí, dependente e escravo de coisas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.